Olá, amigos e irmãos. Eu sou a pastora Narubi, da Comunidade Batista Oceânica em Cabo Frio. E hoje eu tenho boas notícias para vocês. As igrejas foram liberadas aqui em Cabo Frio para que nós tenhamos cultos presenciais. Então, em agosto, muito provavelmente a gente comece a ter os nossos cultos presenciais. Mas eu vou avisar vocês exatamente o dia, o domingo que nós vamos começar, ok? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos orar então para que Deus possa ministrar os nossos corações por meio da palavra, amém? Feche seus olhos, pegue sua Bíblia, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, por este momento que vamos estar aqui juntos, Deus, eu e esta pessoa que está do outro lado aí da telinha, Deus, e que separou este momento para estarmos ouvindo a Tua palavra, Deus. Então, nós oramos e pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, nos ensinar, Pai, trazer, Deus, discernimento da Tua palavra, conhecimento da Tua palavra, Deus, através do poder do Teu Espírito Santo em nós, ó Deus. Nós te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus, por este momento que nós podemos ter aqui junto e este momento de comunhão e adoração com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então, o tema de hoje, amados, traz avisos importantes. Existem alguns avisos importantes como estes aqui que eu vou mostrar para vocês, não é? Perigo, afaste-se. Quando você vê esses avisos, né, em algum lugar onde você vai, olha, tá vendo? Perigo, risco de corte, mantenha as mãos afastadas. O que você faz quando você vê este aviso? Você vai lá e coloca a sua mão. O que você faz quando você lê isso aqui? Não abra esta válvula, perigo. Você abriria esta válvula? Ou você passaria longe disso, se afastaria? Perigo, risco de morte. O que você faria se você encontrasse um aviso como este? Bem, eu me afasto, não vou colocar minha mão onde eu possa me machucar, eu não vou entrar onde está falando não entre, é risco de morte, não é? E é isso, queridos, eu estou falando sobre tudo isso, sobre esses avisos importantes que nós encontramos aí no nosso cotidiano, nas nossas vidas, em muitos lugares onde nós vamos, porque a Bíblia também nos dá avisos muito importantes, né? E hoje nós vamos ver dois avisos importantíssimos de Jesus para nós. Então, vamos abrir nossas Bíblias? Pegue sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 7, nós vamos ler dos versos 15 ao 23. Vamos lá. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês o conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, você
que só fazem o que é mal. Então, queridos, nós temos aí 2 avisos importantíssimos de Jesus a nós. Primeiro, ele fala aí, cuidado com os falsos profetas. Este texto está falando sobre a importância, amados, de nos alertarmos sobre quem ouvimos e seguimos. Jesus, ele diz também em Mateus 24:11, então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Aliás, existem vários avisos, sobre falsos profetas no Novo Testamento, no livro de Gálatas, Timóteo, Tito, Pedro, Judas, enfim. Certamente esse é um assunto sobre o qual nós devemos levar muito a sério, pois, amados, hoje em dia existem muitos enganadores, oportunistas, ensinamentos falsos de pessoas que distorcem, que alteram, que modificam, que adulteram a palavra de Deus. E que fazem por interesses próprios, por ganância, por vaidade, usando meios de comunicação como livros, televisão, rádio, internet, redes sociais, para espalhar, amados, mentiras e falsos ensinamentos. Em sua carta a título, Paulo também escreveu assim, título 1, está escrito assim, capítulo 1, verso de 9 a 11. Deve-se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim, ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. Pois existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo, que são revoltados e enganam os outros com as suas tolices. É preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. No Antigo Testamento já se falava sobre os falsos profetas e várias vezes se fez menção disso. Na época em que Jesus viveu neste mundo também havia falsos profetas e hoje também existem, amados. São líderes populares que normalmente falam às pessoas o que é mais confortável ouvir. Por exemplo, que Deus quer que você seja rico, que você deve seguir os impulsos do seu coração, que não existe pecado, que não existe inferno. Jesus disse aos seus discípulos que haveria falsos profetas e preveniu-os, como também a nós, contra dar ouvidos às perigosas palavras dessas pessoas. Veja que interessante, olha só, a comparação que Jesus usou em Mateus capítulo 7, verso 15. Olha só a comparação que Jesus fez. Cuidado com os falsos profetas, eles chegam disfarçados de ovelhas. Por isso é difícil identificá-los, amados, na maioria das vezes, porque são bons de papos, carismáticos, simpáticos, têm muitos seguidores, Mas está escrito aí, eles chegam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos selvagens. Então Jesus nos diz, queridos, como identificar um lobo. Olha lá no verso 17 e 18. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. E ele continua no verso 20. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Quando Jesus fala sobre as árvores más, ele refere-se aos que ensinam falsas doutrinas, cujas palavras soam religiosas, mas que na realidade são motivadas por dinheiro, por fama, por poder. Mas então, Narubi, como é que eu vou saber se aquilo que eu estou ouvindo ou lendo num livro ou algum lugar na internet trata-se de mentiras e enganos sobre a palavra de Deus, ou se realmente são verdadeiros ensinamentos a respeito da Bíblia?
Então, amados, preste atenção. Diante do que estamos ouvindo ou lendo, nós podemos fazer 3 perguntas que nos ajudarão a identificar se aquilo é um falso ensinamento ou se são ensinamentos verdadeiros a respeito da palavra de Deus. Uma das perguntas que você pode fazer é: a fonte que essa pessoa está usando é a inspirada palavra de Deus, a Bíblia? Ou a fonte que essa pessoa está usando são revistas, outros livros? Porque se você quer saber sobre Deus e seus verdadeiros ensinamentos, veja se a fonte a qual você dá autoridade não está baseada em suposições, entende? Sempre que uma pessoa afirma estar falando no nome de Deus, é crucial comparar o que essa pessoa diz com o que a palavra de Deus diz. Uma mensagem vinda de Deus deve estar em total acordo com o que Deus já disse na Bíblia, porque, amados, Deus não se contradiz, entende? Uma segunda pergunta que você pode fazer: esse mestre, ou esse pastor, ou esse orador, ou essa pessoa que está falando, exibe qualidades de caráter que glorificam o Senhor? Será que essas pessoas ensinam, e procuram viver uma vida que agrada a Deus? Procure conhecer essa pessoa que está ensinando, entende? Veja o que Paulo fala sobre isso a Timóteo. Veja lá, 1 Timóteo 4:12. Seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. E ele continua no verso 15: pratique essas coisas e se dedique a elas a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Então, amados, Paulo encoraja Timóteo a dedicar-se à leitura, ao ensino da palavra, sendo exemplo aos demais no seu modo de falar, no seu modo de agir, no amor, na fé, na pureza, para que assim o seu progresso, ou seja, o seu crescimento, ficasse perceptível a todos. Claro, não é que nenhum de nós é perfeito, mas um verdadeiro cristão, ele deve dar exemplo de práticas da vida cristã, entende, amados? Uma terceira pergunta que você pode fazer: os ensinamentos sobre os quais essa pessoa fala são bíblicos? Queridos, tomem cuidado com qualquer um que nega que Jesus é igual a Deus e que é Deus. Tome cuidado com ensinamentos que desvalorizam a morte de Jesus no nosso lugar ou rejeita a humanidade de Jesus. Tome cuidado com ensinamentos que falam sobre a existência de muitos deuses ou ensinam outros caminhos como meio de salvação, porque Jesus disse em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. O Evangelho é definido como as boas novas concernentes à morte, ao sepultamento e à ressurreição de Jesus, de acordo com as Escrituras. Então preste atenção no que é dito, queridos, sobre a nossa salvação, que é exclusivamente obtida pela fé e graça, ou seja, favor imerecido de Deus para conosco. Falsos ensinamentos costumam vincular salvação com obras, com batismo ou com qualquer outra coisa, entende? Ninguém, preste atenção nisso, ninguém, nem mesmo um grande pregador, tem o direito de mudar a mensagem que Deus nos deu. Então compare o que é dito com a palavra, com o que a palavra de Deus diz. Por isso que é importante procurarmos conhecer a Bíblia, para que melhor a gente possa se precaver contra os falsos ensinamentos, os falsos mestres, Então conheça a verdade estudando a Bíblia, amém? Segundo aviso de Jesus, vamos lá, Mateus 7, a partir do verso 21. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu.
Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muito milagres. Então, eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o que é mal. Pois é, queridos, haverá alguma surpresa no fim dos tempos. O verso 22 diz aí: quando aquele dia chegar, não é isso? Que dia é esse? É o último dia, o dia do julgamento, marcado no calendário de Deus e desconhecido aos anjos, aos homens. Neste dia, neste grande dia, todos vão querer entrar no reino do céu. Por isso este dia, este grande dia, será terrível para alguns e maravilhoso para os outros, pois alguns, queridos, não entrarão no reino do céu e reagirão com confusão, com desespero. De acordo com Jesus aqui, não apenas alguns, mas muitos ficarão surpresos e confusos quando descobrir que eles não vão entrar. Olha lá no verso 21 que está escrito: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Queridos, preste atenção numa coisa, ouça isso. Jesus, ele não estava se referindo às pessoas sem religião. Ele não estava se referindo às pessoas que não acreditavam, em Deus, os ateus, os pagãos. Ele estava falando com pessoas muito religiosas, que pensavam que iriam para o céu, entende? Portanto, Jesus expôs às pessoas cheias de religiosidade, mas que não tinham um relacionamento pessoal com Ele. Portanto, as aparências podem enganar. Então, ouçam uma coisa: conversas religiosas e atividades religiosas não necessariamente significa que uma pessoa é cristã. Quanto à linguagem religiosa, veja o que Jesus disse no verso 21, olha só: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Conhecer e usar palavras religiosas não pode nos salvar do pecado, assim como conhecer, ouvir e cantar músicas cristãs, música gospel, também não. Preste atenção: ter conhecimento e saber respostas sobre questões bíblicas também não é garantia de entrar no céu, entende? Assim como atividades religiosas não necessariamente significa que uma pessoa é cristã. Veja o verso 22. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muito milagres. Amados, pode até existir muitas obras religiosas, mas Deus olha para as motivações e intenções com que são feitas as obras. Podemos pregar e ensinar em nome de Jesus, podemos orar em nome de Jesus, construir igrejas e ministérios em nome de Jesus, mas a obra de Deus, ela deve ser feita para a glória de Deus. No dia do juízo, que é o grande dia, importará apenas, amados, nossa obediência a Deus e o relacionamento que construímos com Cristo a partir do momento em que entregamos verdadeiramente a nossa vida a Ele, crendo em Cristo como nosso único Salvador e Senhor. Muitas pessoas pensam que se elas forem boazinhas, se elas pregarem religião, elas terão como recompensa a vida eterna, não é? Porém, nossa fé em Cristo é o que contará no juízo, queridos. Praticar atividades religiosas não necessariamente significa que uma pessoa conhece Jesus verdadeiramente ou sinceramente. Por isso Jesus disse que não os reconhecerá como filhos de Deus, né? Quando ele diz: eu nunca conheci vocês. Porque eles nunca, na verdade, conheceram Jesus verdadeiramente, entende? Ou seja, eles nunca foram filhos de Deus, apesar das obras e milagres que fizeram.
Então fica uma pergunta, né? Mas se essas pessoas não pertencem a Deus, como é que nós podemos explicar suas habilidades em realizar milagres? Porque o verso diz aí, né? Pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres, não é isso? Queridos, há duas explicações possíveis. A primeira é que algumas vezes Deus, em sua soberana vontade para os seus propósitos, Ele poderá conceder poder para realizar feitos milagrosos a pessoas que não são verdadeiramente cristãs. Judas é um exemplo disso. Ele, como os outros cristãos, curaram dos doentes, expulsaram demônios, e nada indica nas Escrituras que Judas não tinha o mesmo poder, não é? Que os outros discípulos, mas ele não era um verdadeiro discípulo, entende? A segunda explicação é que alguns milagres são realizados pelo poder de Satanás e seus demônios. Pensa no poder de Satanás usado para atacar Jó. Raios, ventos fortes, feridas no corpo. Em Êxodo também temos um exemplo que fala sobre os mágicos e os sábios do Egito. Veja lá Êxodo 7. Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários e o bastão virou uma cobra. Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos e com a sua mágica eles fizeram a mesma coisa. Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão e elas viraram cobras. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas de mágico deles. Então eles fizeram, os mágicos e os sábios fizeram o mesmo milagre de Moisés e Arão. Jogaram suas varas no chão e viraram cobras. No entanto, eles não eram homens de Deus, eles fizeram milagres pelo poder de Satanás. Entretanto, o bastão de Arão engoliu as varas dos mágicos, a vara de mágico deles, demonstrando o poder superior de Deus. Em Tessalonicenses também está escrito assim, veja lá: o perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Portanto, queridos, preste atenção nisso. Nem todos os milagres vêm de Deus e nem todos os que fazem milagres em nome de Jesus são verdadeiramente dele. Fique atento, amém? Então, quem vai realmente entrar no reino do céu? Temos essa resposta lá no verso 21. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, queridos, quem realmente vai entrar no reino do céu é quem faz a vontade de Deus. Mas preste atenção, não é quem é perfeito, entende? Mas quem faz a vontade de Deus, ou seja, aquele que tem como direção predominante de sua vida a obediência, a santidade, amar os outros, servir aos outros, viver uma vida íntegra, virando as costas para o pecado, ou seja, se arrependendo e se convertendo do pecado ou do caminho errado, do caminho que o afasta de Deus. Então ele se converte deste caminho, para seguir os caminhos segundo os ensinamentos, de Jesus, através da palavra de Deus. Quem herdará o reino do céu é uma pessoa, queridos, com um desejo profundo que se esforça para obedecer a Deus em tudo, entende? Em Lucas, capítulo 6, Jesus perguntou assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Nas entrelinhas, Jesus estava dizendo: por que vocês fingem que nós estamos juntos, mas não me seguem? Infelizmente, amados, hoje em dia existem muitas pessoas que se dizem cristãs e que dizem Senhor, Senhor Jesus, mas realmente não têm interesse em conhecer e obedecer-lhe sinceramente. Mas essa é a marca da verdadeira salvação. A obediência demonstra que somos verdadeiramente cristãos. Algumas pessoas podem tentar interpretar este verso como se Jesus estivesse dizendo que a salvação é conquistada pelas obras que fazemos, queridos, mas não é isso não.
A obediência é a evidência de um verdadeiro discípulo de Jesus. É importante explicar mais uma vez, queridos, que nós não estamos falando sobre ser perfeito. Deus não espera que sejamos perfeitos, mesmo porque Ele conhece a nossa natureza carnal, não é? Somente no céu, com os nossos corpos glorificados, é que nós estaremos livres totalmente da nossa natureza pecaminosa. Mas Deus espera, sim, que nos esforcemos para obedecê-lo. Quando decidimos entregar nossas vidas a Jesus e escolhemos seguir os seus caminhos, ainda continuamos a ter dificuldade com a nossa velha natureza que controlava a nossa vida, ou seja, vamos continuar tendo dificuldade com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, com os nossos hábitos, com os nossos impulsos e ações que são resultantes da nossa natureza carnal. Contudo, quando nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus através da atuação do seu Espírito, Cristo nos dá uma nova natureza. Pela vida de Cristo, a nova pessoa que somos, então tem o desejo de resistir ao pecado. Sendo assim, quando pecamos, sentimos-nos vazios, incompletos, insatisfeitos e temos um conflito. Porque em nossa nova vida com Cristo, uma vida de pecado não faz mais parte da nossa natureza, uma vez que a nossa nova natureza tem Jesus como sua fonte de vida, entende? Entretanto, preste atenção, o conflito entre a carne e o espírito sempre existirão, enquanto você estiver neste mundo. Mas os filhos de Deus têm a liberdade de escolher entre pecar e não pecar. O Cristo que habita em mim, o Cristo que habita em você, só pode controlar a sua vida se você assim o deseja. A escolha é sua. Pertencer a Cristo e não mais a você próprio, entende? É preciso render-se completamente a Cristo. Você é fruto da sua escolha, amém? Não ganhamos a salvação, queridos, através da nossa obediência. Entretanto, obedecê-lo é a nossa forma de demonstrar o nosso amor e a nossa gratidão para com Deus. Muitas pessoas veem o cristianismo como ir à igreja, realizar rituais, não cometer certos pecados. Isso não é cristianismo. O verdadeiro cristianismo é uma relação pessoal com Jesus Cristo. Aceitar Jesus como seu Salvador pessoal significa colocar a própria fé pessoal e confiança nele. Ninguém é salvo, queridos, preste atenção, pela fé dos outros. Ninguém é perdoado por realizar certas obras. A única forma de ser salvo é pessoalmente aceitar Jesus como seu Salvador, confiando na sua morte como pagamento pelos seus pecados e na sua ressurreição como a sua garantia da vida eterna. Deus já fez tudo o que precisava ser feito, queridos. Tudo o que você deve fazer é receber em fé a salvação que Deus te oferece. Está escrito: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Deus está lhe oferecendo a salvação como um presente. Tudo o que você tem a fazer é aceitá-la, porque Jesus é o caminho da salvação. E se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, diga então essas palavras a Deus, lembrando que fazer esta oração ou qualquer outra não irá salvar você, mas sim apenas confiando em Cristo, você pode ser salvo do seu pecado, entende? Esta oração é simplesmente uma forma de expressar a Deus a sua fé nele e agradecer por lhe dar a salvação. Então vamos orar se você quer aceitar Jesus, colocando a sua fé nele como Senhor e Salvador. Senhor Jesus, faça essa oração agora, porque eu desejo receber a oferta de perdão dada por ti através do seu sacrifício na cruz. O Senhor, que é perfeito e nunca pecou, tomou sobre si a punição que eu mereço, para que através da fé em ti eu pudesse ser perdoado.
Obrigado, Jesus, pois pela graça de Deus posso ser salvo por meio da fé. Meus esforços nunca foram e nunca serão suficientes para me justificar diante de Deus e ser salvo. Isso é um presente dado por Deus como oferta do seu amor por mim. Assim, eu recebo tua oferta de perdão e coloco a minha fé em ti para a salvação. Eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal. Ajude-me a esvaziar-me de mim e a depender cada vez mais de ti. Ajude-me a criar raízes cada vez mais profundas em teu amor e em tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Que você possa a cada dia aprofundar o seu relacionamento com Deus, de maneira que você crie raízes cada vez mais profundas no amor e na palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos louvar, queridos, juntos. E enquanto nós cantamos essa canção, vamos fazendo esta oração e nos esvaziando de nós mesmos, para que Deus possa preencher o nosso coração e a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, tenham uma semana na paz e no amor do Senhor. Boa semana a todos. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo me afasta de ti, Jesus. Eu quero